Potências infinitas, tudo bem com vocês? Bom dia, que hoje seja um dia maravilhoso e sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao canal Inspirações para Ser. Eu sou a Cris e amo o que eu faço. E hoje vamos falar sobre mais um preceito diário do dia 26. Como que foi o Natal de vocês? O meu foi maravilhoso. É assim que a gente tem que ver as coisas. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, veja sempre somente coisas boas. Ai, Cris, mas não tem como, tô passando por tanta coisa. Sempre tem alguma coisa que você passou que seja feliz. Então, puxe pela sua memória e viva novamente esse momento, tá bom? Vamos para o dia aqui, dia 26 de dezembro. O homem é naturalmente magnífico. Bom, vocês com certeza já viram outros vídeos aqui do canal e eu sempre falo isso e eu chamo os comentários, se vocês olharem aqui os comentários, como que eu chamo vocês? Potências infinitas, seres magníficos. E eu conto um pouquinho dessa história num vídeo aqui do canal, como eu aceitei isso para minha vida, que eu sou sim um ser magnífico, eu nasci magnífica. E você, aceita isso para sua vida? Uma coisa a se pensar. Deus é infinitamente rico, um ente supremo e magnífico, onipresente no universo. Deus não coage o homem a levar uma vida no limite mínimo, de modo nenhum. O homem não vive para comer a muito custo apenas nabos e batatas. O homem nasceu para realizar a magnificência de Deus. Precisamos observar naturalmente a nossa magnificência e levar uma vida magnificente. Olha que coisa linda, gente. É nobre viver no anonimato, como o orvalho, que à noite umedece o solo e as plantas sem que ninguém note sua presença. Mas também são belas e nobres as cataratas do Niágara, ou nosso aqui, Foz do Iguaçu. Assim como belos são os desfiladeiros do Grande Cânion. Gente, eu acho que aqui é tudo que eu falo aqui no canal, né? Olha, tô até arrepiada, porque depois que eu ouvi isso do Cryon, eu levo para minha vida e eu trago aqui para vocês isso, porque é isso que eu quero que vocês sintam dentro de você. Então, olha só o que ele fala aqui. Deus não coage o homem a viver no limite. Quem que faz isso então? Cris, por que eu vivo nessa limitação? Por que eu vivo com tantos desafios? Porque você precisa mudar a sua mente. Está tudo aqui. Não adianta você querer fazer alguma coisa antes de mudar a mente. Primeiro você muda, quando eu falo a mente, entenda, é o seu interior. Então, por exemplo, eu vou arrumar um emprego novo, porque eu não estou gostando do meu emprego aqui. E aí eu começo a falar mal desse emprego onde eu estou. O que vai acontecer? Você acha que vai vir um novo emprego para você? Não vai, gente. Pode até vir. Tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo. Mas eu consegui um emprego, sim. Eu consegui. Só que vai chegar o momento que ele vai começar a reclamar também. Porque a gente não tá grato ao que a gente tem. Então, a gente primeiro precisa agradecer o que a gente tem. Não importa se é pouco. Quando você começa a agradecer, aquele pouco você vai ver que é muito. Compare com alguém que tem menos que você. Você tem uma torneira para tomar uma água? Um banho quente?
um banheiro. Pensa antigamente como que os povos viviam, como que o mundo vivia, como que era. Eu falo que eu sou uma pessoa muito sortuda, porque assim, eu tenho 48 anos e é muito engraçado porque eu vejo histórias assim de pessoas da mesma idade que eu e eu sempre ficava falando, né, ai, nasci assim, nasci assado e pipipi, popopó, a gente sempre quer levar para o outro lado a nossa vida. Aí um dia, há muitos anos atrás, quando eu fazia aula de dança, eu ficava escutando o pessoal falando, né, praticamente a mesma idade que a minha. Ah, eu passei isso, eu passei por aquilo, nossa, não tinha isso, não tinha aquilo. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei assim, gente, como eu sou abençoada. Eu não passei por nada disso. Pensando, né, não ia falar, né, porque a pessoa acha que a gente é arrogante. Mas eu falei, como eu sou abençoada, eu pensei, como eu sou abençoada, porque eu não passei por nada disso. Eu não passei fome, eu tinha roupa para vestir, minha mãe sempre comprou roupas boas para mim, sabe? Então, a gente precisa voltar lá atrás e reconhecer o que a gente passou. E o que você é hoje é devido a tudo aquilo que você passou. Agora, se você ficar vivendo só nas coisas ruins, você não vai enxergar o ser maravilhoso, magnífico que você é. O homem é, aqui ó, o homem é naturalmente magnífico. Você é magnífico, você é maravilhoso, você é abençoado, é perfeito, filho de Deus e não veio para passar, como ele fala aqui, nenhuma privação e levar uma vida de limite mínimo. Nós que fazemos isso com a nossa vida, com a nossa mente. Então, acho que aqui, eu acho que dispensa e, eu quero só falar um ponto aqui que eu achei bem interessante e vocês vão concordar comigo. Olha, achei bárbaro esse ponto, porque às vezes a pessoa fica criticando aquela pessoa que fica ostentando, mostrando todo o dinheiro, toda a abundância, toda a riqueza que ela tem. Gente, olha para aquilo e pense, se ela chegou ali, eu também posso chegar. Aquilo é para mim também. Olha só o que ele fala aqui. É nobre viver no anonimato como o orvalho que à noite umedece o solo e as plantas, sem que ninguém note sua presença. Olha, mas também são belas e nobres as cataratas do Niágara, ou no nosso caso, do Iguaçu, assim como belos são os desfiladeiros do Grande Canyon, ou qualquer outra coisa da natureza, qualquer coisa que a gente vê que é lindo, que é maravilhoso. Então não tem julgamento. Você não gosta de ostentar a sua riqueza? Tá tudo bem, não tem problema. Mas não critique o outro que está lá mostrando o quanto ele conquistou. Nós não sabemos o caminho que ele percorreu para chegar até neste momento que ele está. Então é muito bonito isso, quando você percebe que Deus não fica olhando se você está mostrando ou que o outro não está mostrando. Deus não tem isso no coração dele. Você nasceu magnífico. Eu amei esse dia 26 de dezembro. Vou ler novamente, como é de praxe. O homem é naturalmente magnífico. Deus é infinitamente rico, um ente supremo e magnífico, onipresente no universo. Deus não coage o homem a levar uma vida no limite mínimo de modo nenhum. O homem não vive para comer a muito custo, apenas nabos e batatas. O homem nasceu para realizar a magnificência de Deus. Precisamos observar naturalmente a nossa magnificência e levar uma vida magnificente.
É nobre viver no anonimato, como o orvalho, que à noite umedece o solo e as plantas sem que ninguém note sua presença. Mas também são belas e nobres as cataratas do Niágara ou Foz do Iguaçu, assim como são belos os desfiladeiros do Grande Canyon. Maravilhoso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Internalize isso daqui, gente. Internalize. O homem é naturalmente magnífico. O homem não nasceu para ter privações na vida. Internalize isso. Aceite isso dentro de você. Mude a sua mente. Que vocês vão ver que tudo vai dar certo para vocês. Tá bom? Não é o que o outro tem. É o que você quer. Ah, você quer um Fusca? Tá ótimo. Aquilo para você é riqueza. Ah, eu quero um Porsche. Tá ótimo. Aquilo para você é riqueza. Não há distinção. É você que faz a sua riqueza. É você que sabe o que você quer. É você que sabe o que vai te fazer bem. É você que sabe como você ficar bem. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. Curtam. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Eu amo vocês, potências infinitas. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Eu amo vocês. Um beijo e até amanhã, dia 27, com mais um preceito.